Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje nós vamos mergulhar em um dos sistemas políticos mais importantes da história moderna, o absolutismo. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa frase: o Estado sou eu. Ela é atribuída ao rei francês Luís XIV e resume perfeitamente a ideia que vamos estudar hoje. Mas afinal, o que era o absolutismo? Como os reis conseguiram concentrar tanto poder nas próprias mãos? Por que a população aceitava isso? E como esse sistema acabou entrando em crise? Neste vídeo vamos entender tudo isso, desde as origens até o auge dos reis absolutistas. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e vamos direto ao assunto. Para entender o absolutismo, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante a maior parte da Idade Média, a Europa não era organizada em países como conhecemos hoje. Naquele período predominava o feudalismo. O poder político era descentralizado. Isso significa que o rei existia, mas muitas vezes tinha menos influência do que grandes senhores feudais. Cada feudo funcionava quase como um pequeno reino. Os nobres possuíam exércitos próprios, cobravam impostos, administravam a justiça, controlavam suas terras. E em muitos casos o rei dependia da ajuda desses nobres para governar. Por isso, durante boa parte da Idade Média, os monarcas tinham autoridade limitada. Mas essa situação começou a mudar. A partir do século XI, a Europa passou por profundas transformações. A população cresceu, as cidades voltaram a se desenvolver, o comércio ganhou força, as feiras medievais passaram a movimentar enormes quantidades de mercadoria. Os comerciantes começaram a enriquecer e uma nova classe social surgiu, a burguesia. Enquanto isso, o sistema feudal começou a apresentar sinais de enfraquecimento. Diversos acontecimentos contribuíram para isso. As cruzadas abriram novas rotas comerciais. O renascimento urbano fortaleceu as cidades. As moedas passaram a circular mais intensamente. A economia deixou de depender exclusivamente da agricultura. Além disso, o século XIV trouxe enormes dificuldades. A Europa enfrentou guerras, fomes e epidemias. A mais devastadora delas foi a Peste Negra. Entre 1347 e 1353, a doença matou milhões de pessoas. Alguns historiadores estimam que até 1/3 da população europeia tenha desaparecido. Isso abalou profundamente a estrutura feudal. Com menos trabalhadores disponíveis, muitos camponeses passaram a exigir melhores condições de vida. Os senhores feudais perderam parte do controle que possuíam. Ao mesmo tempo, os reis perceberam uma oportunidade. Se os nobres estavam enfraquecidos, talvez fosse possível fortalecer a autoridade da monarquia. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Os reis passaram a buscar alianças com a burguesia. E essa parceria foi extremamente importante. A burguesia queria estabilidade. Para os comerciantes, guerras constantes entre nobres eram péssimas para os negócios. Estradas inseguras prejudicavam o transporte de mercadoria. Impostos diferentes em cada região dificultavam o comércio. A burguesia desejava mercados unificados e segurança. Os reis desejavam mais poder. Foi um casamento de interesses. Os comerciantes forneciam recursos financeiros. Os reis fortaleciam o Estado. Assim começou o processo de formação das monarquias nacionais. Países como França, Inglaterra, Espanha e Portugal começaram a consolidar suas fronteiras. A ideia de um governo centralizado ganhou força. Os reis passaram a criar exércitos permanentes. Antes disso, em tempos de guerra, dependiam dos nobres. Agora, com recursos arrecadados através de impostos, podiam manter soldados profissionais. Isso aumentava enormemente o poder da coroa. Imagine a diferença. Antes, um rei precisava pedir ajuda aos senhores feudais. Agora, ele possuía seu próprio exército. Se algum nobre desafiasse sua autoridade, poderia ser enfrentado militarmente.
Além dos exércitos permanentes, os reis criaram burocracias. Funcionários passaram a administrar o Estado. Leis foram unificadas. Tribunais reais ganharam importância. A arrecadação de impostos tornou-se mais eficiente. Pouco a pouco, o poder foi sendo concentrado nas mãos do monarca. Esse processo não aconteceu da noite para o dia. Levou séculos. Mas ao final dele surgiu algo novo, o Estado moderno. E dentro desse Estado moderno apareceu o absolutismo. Mas afinal, o que significa dizer que um rei era absolutista? Muita gente imagina que o rei podia fazer absolutamente qualquer coisa. Na prática, não era exatamente assim. Os reis ainda enfrentavam limitações econômicas, militares e religiosas. Porém, comparados aos governantes anteriores, possuíam um nível de poder sem precedentes. No absolutismo, o rei concentrava as principais funções do governo. Ele elaborava as leis, controlava os impostos, comandava os exércitos, escolhia ministros, determinava políticas econômicas, influenciava decisões judiciais. Era o centro do poder político. Por isso, os monarcas absolutistas eram vistos como símbolos da unidade nacional. Enquanto o feudalismo fragmentava a autoridade, o absolutismo buscava centralizá-la. Mas havia um problema? Como convencer milhões de pessoas de que um único homem deveria ter tanto poder? Era necessário justificar essa concentração de autoridade. E aí entra as teorias que defendiam o absolutismo. Uma das mais importantes era a ideia do direito divino dos reis. Segundo essa teoria, o poder do rei vinha diretamente de Deus. Não era o povo que escolhia o governante. Não era o parlamento. Não eram os nobres. Era Deus. Portanto, questionar o rei significava questionar a vontade divina. Essa ideia foi extremamente poderosa. A igreja, em muitos momentos, ajudou a legitimar a autoridade dos monarcas. O rei era apresentado como alguém escolhido por Deus para governar, e isso fortalecia sua imagem diante da população. Muitos súditos acreditavam sinceramente que obedecer ao rei era uma obrigação religiosa. Hoje essa visão pode parecer estranha, mas precisamos lembrar que estamos falando de uma sociedade profundamente religiosa. A religião estava presente em praticamente todos os aspectos da vida. Por isso, a ideia de que Deus escolhia os governantes era amplamente aceita. Enquanto isso, os reis trabalhavam para aumentar ainda mais sua autoridade. Palácios luxuosos eram construídos, cerimônias grandiosas eram realizadas. A monarquia precisava demonstrar poder, precisava impressionar. Precisava transmitir a sensação de que o rei era uma figura extraordinária. Essa estratégia funcionava. Quanto mais grandiosa parecia a monarquia, mais difícil era questioná-la. Mas o absolutismo não se sustentava apenas através da religião e da propaganda. Também dependia da força, exércitos profissionais, cobranças eficientes de impostos, controle administrativo. Tudo isso fazia parte da estrutura do Estado absolutista. Ao longo dos séculos XVI e XVII, esse modelo atingiria o seu auge. E seria justamente nesse período que surgiriam alguns dos reis mais poderosos da história. Enquanto os reis fortaleciam seu poder, alguns pensadores começaram a desenvolver teorias que ajudavam a explicar, justificar e até defender essa nova forma de governo. E um dos primeiros nomes que costumam aparecer nessa discussão é o de Nicolau Maquiavel. Muita gente conhece Maquiavel apenas pela frase "os fins justificam os meios". Curiosamente, essa frase nunca foi escrita exatamente dessa forma por ele. Mas ela acabou resumindo a maneira como muitas pessoas interpretaram suas ideias. Maquiavel viveu na Itália entre os séculos XV e XVI. Naquela época, a Península Itálica não era um país unificado. Ela estava dividida em diversos reinos, cidades, estados e territórios independentes. Além disso, guerras e disputas políticas aconteciam constantemente.
E diante desse cenário, Maquiavel escreveu uma obra que tornaria uma das mais influentes da história, O Príncipe. O livro era uma espécie de manual político. Seu objetivo era mostrar como um governante poderia conquistar, manter e fortalecer o poder. O mais interessante é que Maquiavel rompeu com uma tradição muito antiga. Durante séculos, muitos pensadores acreditavam que a política deveria seguir princípios religiosos e morais. Maquiavel propôs algo diferente. Segundo ele, a principal função do governante era garantir a estabilidade do Estado. Se para isso fosse necessário tomar decisões duras, elas deveriam ser tomadas. Na visão maquiaveliana, um reino forte era mais importante do que a imagem de bondade do governante. Isso não significava que Maquiavel defendesse crueldade gratuita. O que ele argumentava era que a política precisava ser analisada como ela realmente era, e não como as pessoas gostariam que fosse. Por isso, muitos reis passaram a admirar suas ideias. Embora Maquiavel não tenha criado o absolutismo, suas reflexões ajudaram a fortalecer a noção de um governo centralizado e eficiente. Outro nome fundamental para entendermos sobre esse período é Thomas Hobbes. Hobbes viveu durante um período extremamente turbulento da história inglesa. Ele testemunhou guerras civis, conflitos religiosos e disputas pelo poder. Essas experiências influenciaram profundamente seu pensamento. Em 1651, publicou uma obra chamada Leviatã. Nesse livro, Hobbes tentou responder uma pergunta importante: o que aconteceria se não existisse governo? Sua resposta era bastante pessimista. Segundo Hobbes, sem um Estado forte, os seres humanos viveriam em um constante conflito. Cada indivíduo lutaria pelos próprios interesses. A violência dominaria a sociedade. A famosa expressão usada por ele era: o homem é o lobo do homem. Na visão de Hobbes, para evitar o caos, as pessoas aceitavam entregar parte de sua liberdade a um governante. Esse acordo ficou conhecido como contrato social. Em troca da segurança, os indivíduos obedeceriam ao soberano. Esse soberano deveria possuir autoridade suficiente para manter a ordem. Perceba como essa ideia servia perfeitamente aos interesses dos reis absolutistas. Se a alternativa ao governo forte era a guerra permanente, então a autoridade do monarca parecia necessária. Hobbes não defendia a democracia moderna. Ele acreditava que um poder central forte era essencial para impedir a desordem. Outro defensor importante do absolutismo foi Jacques Ben Bossuet. Bossuet foi um dos principais teóricos do chamado direito divino dos reis. Segundo ele, Deus escolhia os governantes. Portanto, a autoridade do monarca era sagrada. O rei não prestava contas ao povo, prestava contas apenas para Deus. Essa teoria fortaleceu enormemente a legitimidade das monarquias europeias. Se o poder vinha de Deus, contestar o rei poderia ser visto como um dos atos de rebeldia contra a própria ordem divina. Durante muito tempo, essa ideia exerceu enorme influência sobre a população. Mas os teóricos não eram os únicos responsáveis pela consolidação do absolutismo. A economia também desempenhou um papel fundamental. Nesse período, muitos governos adotaram práticas econômicas conhecidas como mercantilismo. O mercantilismo não era uma teoria única, era um conjunto de políticas econômicas utilizadas pelos estados europeus. O objetivo principal era fortalecer o rei. Quanto mais rico fosse o estado, mais poderoso seria o rei. Por isso, os governos buscavam acumular ouro e prata. Esses metais preciosos eram considerados símbolos da riqueza nacional. Os reis acreditavam que um país forte deveria exportar mais do que importava. Se vendesse mais produtos ao exterior do que comprasse, receberia metais preciosos em troca. Essa lógica ficou conhecida como balança comercial favorável. Os governos também interferiam bastante na economia. Controlavam atividades comerciais,
criavam monopólios, estabeleciam tarifas sobre produtos estrangeiros, protegiam produtores nacionais. Hoje estamos acostumados a ouvir falar de livre mercado. Naquela época, a intervenção estatal era vista como algo fundamental para o fortalecimento da nação. As colônias desempenhavam papel essencial nesse sistema. Países como Espanha, Portugal, Inglaterra e França construíram vastos impérios coloniais. As colônias forneciam matérias-primas e serviam como mercados consumidores. Isso ajudava a enriquecer as metrópoles europeias. O ouro extraído da América, por exemplo, aumentou enormemente a riqueza de diversos estados. A expansão marítima também contribuiu para esse processo. Desde o final do século XV, as grandes navegações haviam ampliado o alcance econômico das potências europeias. Novas rotas comerciais foram abertas. Novos territórios foram conquistados. Novas riquezas passaram a circular. Tudo isso fortalecia os cofres reais. E quanto mais dinheiro o rei possuía, mais soldados podia contratar, mais funcionários podia manter, mais obras públicas podiam financiar, mais poder acumulava. Ao mesmo tempo, a vida da população comum continuava bastante difícil. A sociedade europeia permanecia extremamente desigual. Nobres e membros do alto clero desfrutavam de privilégios. Possuíam terras, recebiam rendas e muitas vezes pagavam poucos impostos. Já os camponeses e trabalhadores urbanos carregavam boa parte do peso tributário. Em muitos lugares, sustentar o luxo das cortes reais exigiam enormes sacrifícios da população. E as cortes realmente eram luxuosas. Os reis absolutistas não economizavam quando o assunto era demonstrar poder. Palácios magníficos surgiam em várias regiões da Europa. Festas grandiosas eram organizadas. Banquetes impressionavam visitantes estrangeiros. Roupas sofisticadas exibiam riqueza. Obras de arte decoravam salões gigantescos. Nada disso era por acaso. O espetáculo fazia parte da política. Quanto mais impressionante fosse a imagem do rei, mais seria sua autoridade. A monarquia precisava parecer poderosa, precisava transmitir a ideia de estabilidade, precisava convencer súditos e rivais de que aquele governante estava acima de qualquer contestação. Poucos monarcas compreenderam isso tão bem quanto um homem que se tornaria o maior símbolo do absolutismo. Um rei que governaria durante mais de 70 anos. Um governante que transformaria sua corte em um espetáculo permanente. Um monarca cuja imagem atravessaria séculos. Estamos falando de Luís XIV. Luís XIV subiu ao trono francês em 1643. Naquele momento, ele tinha apenas 4 anos de idade. Por ser uma criança, o governo ficou inicialmente nas mãos de regentes, especialmente sua mãe, Ana da Áustria, e do poderoso cardeal Mazarino. Mas foi justamente durante a sua infância que aconteceu um episódio que marcaria profundamente a sua visão sobre o poder. Entre 1648 e 1653, a França enfrentou uma série de revoltas conhecidas como a Fronda. Nobres, parlamentares e diversos grupos desafiaram a autoridade da monarquia. Em alguns momentos, a família real precisou até fugir de Paris. O jovem Luís nunca esqueceu aquela experiência. Ele cresceu convencido de que a única forma de garantir estabilidade era impedir que qualquer grupo tivesse força suficiente para desafiar o rei. Quando assumiu efetivamente o governo, em 1661, decidiu concentrar ainda mais poder em suas próprias mãos. E foi exatamente isso que ele fez. Seu reinado duraria até 1715, mais de 70 anos no poder. Um dos reinados mais longos da história europeia. Ao longo desse período, Luís XIV transformou a França na principal potência do continente. Seu governo ficou tão associado ao absolutismo que ele se tornou o exemplo clássico desse sistema político. E foi nesse contexto que surgiu a famosa frase: "O Estado sou eu". Embora historiadores debatam se ele realmente pronunciou essas palavras, a frase representa perfeitamente a imagem construída em torno de seu governo.
Na prática, o rei era visto como o centro de todas as estruturas políticas francesas. Ministros trabalhavam em seu nome, funcionários obedeciam suas ordens, tribunais aplicavam sua autoridade, exércitos lutavam sob o seu comando. Tudo girava em torno da figura do monarca. Mas Luís XIV não governava apenas através da força. Ele entendia o poder da imagem. Ele entendia o valor do simbolismo. E ninguém utilizou isso melhor do que ele. O rei passou a ser conhecido como o Rei Sol. O Sol era uma escolha extremamente estratégica. Na visão da época, todos os planetas giravam ao redor dele. Da mesma forma, toda a França deveria girar em torno e ao redor do rei. O símbolo aparecia em pinturas, em esculturas, em tapeçarias, cerimônias oficiais, nos documentos, até nas moedas. O objetivo era reforçar constantemente a ideia de que o monarca era o centro do reino. Essa preocupação com a imagem alcançou seu ponto máximo na construção de um dos palácios mais famosos da história, o Palácio de Versalhes. Originalmente, Versalhes era apenas uma residência de caça, mas Luís XIV decidiu transformá-la em algo muito maior mesmo. O projeto consumiu quantidades gigantescas de dinheiro. Milhares de trabalhadores participaram da obra. Arquitetos renomados foram contratados. Artistas produziram decorações luxuosas. Jardins imensos foram planejados com precisão impressionante. Fontes monumentais foram construídas. Salões ganharam espelhos, esculturas e pinturas magníficas. Quando ficou pronto, Versalhes tornou-se uma demonstração gigantesca do poder real. Quem visitava o local ficava impressionado. E esse era exatamente o objetivo. O palácio servia como propaganda política. Ele transmitia riqueza, transmitia estabilidade, transmitia autoridade. Mas Versalhes tinha outra função muito importante: controlar a nobreza. Durante séculos, os nobres haviam representado uma ameaça ao poder dos reis. Luís XIV encontrou uma maneira inteligente de neutralizá-los. Convidou muitos deles para viver na corte. A princípio, isso parecia privilégio, e realmente era. Porém, existia uma armadilha. Ao viver em Versalhes, os nobres ficavam constantemente sob observação. Passavam os dias participando de cerimônias, bailes, jantares, eventos sociais, disputavam favores do rei, buscavam prestígio, tentavam obter cargos. E, enquanto isso, permaneciam longe de suas regiões de origem, longe dos seus exércitos particulares, longe de possíveis conspirações. Em vez de liderar revoltas, passavam o tempo tentando agradar o monarca. Foi uma estratégia extremamente eficiente. Luís XIV conseguiu enfraquecer politicamente boa parte da aristocracia sem precisar destruí-la. Enquanto isso, a administração do Estado continuava sendo fortalecida. Funcionários especializados passaram a desempenhar papéis importantes. A burocracia cresceu, a arrecadação de impostos aumentou, o governo tornou-se mais organizado. E tudo isso contribuía para consolidar o poder absoluto da coroa. Mas manter essa estrutura custava caro, muito caro, especialmente porque Luís XIV adorava guerras. Ao longo de seu reinado, a França participou de diversos conflitos. O rei buscava ampliar territórios, expandir sua influência, aumentar o seu prestígio internacional. Em alguns momentos, essas campanhas trouxeram ganhos, em outros, geraram enormes despesas. O problema é que guerras consomem recursos, soldados precisavam ser pagos, armas precisavam ser fabricadas, fortificações precisavam ser construídas. E quem acabava financiando tudo isso era a população. Os impostos aumentavam constantemente. Enquanto a corte vivia cercada de luxo, milhões de franceses enfrentavam dificuldades econômicas.
Essa situação não provocaria consequências imediatas, mas plantava sementes de insatisfação que cresceriam nas décadas seguintes. Mesmo assim, durante boa parte do século XVII, a França parecia invencível. Sua cultura influenciava toda a Europa. Sua economia era uma das mais fortes do continente. Seu exército era considerado um dos melhores do mundo. Sua corte era administrada por governantes estrangeiros. Muitos monarcas tentaram copiar o modelo francês. E foi exatamente isso que aconteceu em vários países europeus. Na Espanha, os reis da dinastia Habsburgo também exerceram forte autoridade. Durante o século XVI e XVII, a Espanha tornou-se uma potência gigantesca. Seu império se espalhava pela América, Europa, África e Ásia. As riquezas vindas das colônias ajudavam a sustentar a monarquia. Entretanto, problemas econômicos e administrativos acabaram enfraquecendo o país ao longo do tempo. Em Portugal, a monarquia também buscou centralizar o poder. Os reis portugueses desempenharam um papel fundamental durante a expansão marítima. O comércio ultramarino fortaleceu a coroa. As possessões coloniais contribuíram para aumentar a riqueza do reino. Inclusive, o Brasil fazia parte desse sistema. Durante o período colonial, as decisões mais importantes eram tomadas pela monarquia portuguesa. Na Rússia, o absolutismo assumiu características próprias. Um dos nomes mais importantes foi o do czar Pedro o Grande. Pedro governou entre o final do século XVI e o início do século XVIII. Seu objetivo era transformar a Rússia em uma grande potência europeia. Para isso, promoveu reformas militares, administrativas, econômicas, também fortaleceu enormemente a sua autoridade. Seu governo representou uma das versões mais poderosas do absolutismo fora da Europa Ocidental. Já na Prússia, os governantes criaram um Estado extremamente militarizado. O exército tornou-se elemento central da vida política. A disciplina militar influenciava diversos aspectos da administração pública. A monarquia prussiana desenvolveu uma estrutura estatal altamente eficiente, mas havia um país onde o absolutismo encontraria obstáculos muito maiores. Um lugar onde os reis e parlamentos travariam disputas que mudariam a história política mundial. Esse país era a Inglaterra, e foi justamente ali que surgiram algumas das primeiras grandes limitações ao poder absoluto dos monarcas. Na Inglaterra, a história tomou um rumo diferente do restante da Europa. Enquanto reis como Luís XIV concentravam cada vez mais poder na França, os monarcas ingleses enfrentavam uma resistência crescente. E essa resistência vinha principalmente do parlamento. O parlamento inglês já existia havia séculos e reunia representantes de nobreza, do clero e posteriormente da burguesia. Diferentemente do que aconteceu em muitos países europeus, os reis ingleses não conseguiam ignorar completamente essa instituição. Os conflitos começaram a se intensificar durante o século XVII. Os reis da dinastia Stuart acreditavam que possuíam um direito divino para governar. Assim como os monarcas absolutistas do continente europeu, eles defendiam a ideia de que sua autoridade vinha diretamente de Deus. Mas boa parte do parlamento não concordava com isso. A tensão aumentou durante o governo de Carlos I. Carlos tentou governar o parlamento. Criou impostos sem aprovação parlamentar. Tomou decisões autoritárias. E acabou provocando uma enorme crise política. O resultado foi uma guerra civil. De um lado estavam os apoiadores do rei, do outro os defensores do parlamento. Após anos de conflitos, as forças parlamentares saíram vitoriosas. Carlos I foi preso, julgado, condenado e executado em 1649. O acontecimento chocou toda a Europa. Pela primeira vez, um rei havia sido oficialmente julgado e executado por seus próprios súditos. Era uma mensagem poderosa. O poder dos monarcas não era tão intocável quanto parecia.
Após a execução de Carlos I, a Inglaterra passou por um período republicano, liderado por Oliver Cromwell. Embora Cromwell tenha governado com forte autoridade, o episódio deixou marcas profundas na política inglesa. Anos depois, a monarquia foi restaurada, mas os conflitos continuaram, até que em 1688 ocorreu um dos eventos mais importantes da história moderna, a chamada Revolução Gloriosa. Diferentemente de outras revoluções, ela aconteceu com relativamente pouca violência. O parlamento retirou o rei do poder e convidou novos governantes para assumir o trono. Mas havia uma condição. Em 1689 foi aprovado o Bill of Rights, conhecido como Declarações de Direito. Esse documento reduziu significativamente os poderes da monarquia. O rei não poderia governar sozinho. Precisaria respeitar o parlamento. Esse acontecimento marcou o surgimento da monarquia parlamentar inglesa. Enquanto em vários países da Europa o absolutismo ainda estava forte, na Inglaterra ele começava a perder espaço. Mas os desafios ao absolutismo não vinham apenas da política. Eles também surgiam no campo das ideias. E é aqui que entramos em um movimento que transformaria profundamente a história humana: o Iluminismo. Durante os séculos 17 e 18, diversos filósofos passaram a questionar as bases do poder absoluto. Eles defendiam o uso da razão como ferramenta para compreender o mundo. Criticavam privilégios hereditários, contestavam a autoridade absoluta dos reis e propunham novas formas de organização política. Um dos principais nomes desse movimento foi John Locke. Locke discordava de Hobbes em vários aspectos. Segundo ele, os seres humanos possuíam direitos naturais, direitos que existiam antes mesmo da formação dos governos. Entre eles estavam a vida, a liberdade, a prosperidade. Na visão de Locke, os governos deveriam proteger esses direitos. Caso não cumprisse essa função, poderiam ser substituídos. Essas ideias eram revolucionárias. Ela colocava limites ao poder dos governantes. Outro pensador fundamental foi Montesquieu. Montesquieu acreditava que concentrar todo o poder em uma única pessoa era extremamente perigoso. Por isso propôs a divisão dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Segundo ele, essa separação impediria abusos. Até hoje, essas ideias influenciam democracias em todo o mundo. Também merece destaque Voltaire. Voltaire criticava a intolerância religiosa, defendia a liberdade de pensamento, combatia o fanatismo e questionava diversas práticas associadas ao antigo regime. Já Jean-Jacques Rousseau levou as críticas ainda mais longe. Rousseau defendia que a soberania deveria pertencer ao povo, e não ao rei, e não à nobreza, e não ao clero, mas à população. Essas ideias começaram a circular por toda a Europa. Livros eram publicados, panfletos eram distribuídos, debates aconteciam em cafés e salões. A autoridade absoluta dos monarcas passou a ser questionada como nunca antes. Ao mesmo tempo, problemas econômicos agravaram a situação. Muitos governos absolutistas enfrentavam enormes dificuldades financeiras. As guerras custavam caro, as cortes consumiam fortunas, a arrecadação frequentemente era insuficiente. E quem mais sofria eram as camadas populares. Na França, por exemplo, a situação tornou-se explosiva. Enquanto a nobreza e o alto clero mantinham privilégios, grande parte da população enfrentava pobreza, fome e pesadas cargas tributárias. O descontentamento crescia. E essas ideias iluministas ofereciam uma alternativa. Muitas pessoas passaram a acreditar que mudanças profundas eram necessárias. Então chegou o ano de 1789, um ano que mudaria a história do mundo. Foi o início da Revolução Francesa. Milhares de pessoas foram às ruas. A Bastilha foi tomada. Privilégios feudais foram abolidos.
a monarquia começou a ruir. Poucos anos depois, o rei Luís XVI foi executado. Assim como havia acontecido com Carlos I na Inglaterra, outro monarca perdia a vida em meio a uma transformação política. A Revolução Francesa representou um golpe gigantesco contra o absolutismo. As ideias de liberdade, igualdade e participação política espalhavam-se por diversos países. A partir desse momento, tornou-se cada vez mais difícil justificar o poder absoluto dos reis. Isso não significa que o absolutismo desapareceu imediatamente. Em algumas regiões ele continuou existindo por décadas. Em outras, sobreviveu de formas adaptadas. Mas o mundo estava mudando. As revoluções, o crescimento da burguesia, o avanço do capitalismo, o fortalecimento dos parlamentos, as ideias iluministas, tudo isso enfraqueceu progressivamente o modelo absolutista. Mesmo assim, o absolutismo deixou marcas profundas na história. Foi durante esse período que muitos estados nacionais se consolidaram. Sistemas administrativos modernos foram desenvolvidos. Exércitos permanentes foram organizados. Burocracias governamentais foram criadas. Fronteiras nacionais começaram a ganhar forma. Muitas instituições que existem atualmente tiveram origem naquele contexto. E, além disso, compreender o absolutismo nos ajuda a entender algo muito importante. Os direitos políticos que hoje parecem naturais foram conquistados ao longo de séculos de disputas. A ideia de que governantes devem prestar conta à população não surgiu do nada. Ela foi construída historicamente. Durante muito tempo, reis governaram alegando possuir autoridade concedida por Deus. Hoje, em grande parte do mundo, prevalece a noção de que o poder deve emanar dos cidadãos. E essa transformação foi resultado de inúmeros conflitos, debates e revoluções. E é justamente por isso que estudar o absolutismo é tão importante. Eles nos mostram como funcionavam as sociedades do passado. Ele explica a formação dos estados modernos. Ajuda a compreender o surgimento das democracias. Revela como o poder político foi sendo transformado ao longo do tempo. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo universo dos reis absolutistas. Vimos como o feudalismo entrou em crise, como os estados nacionais surgiram, como os monarcas concentravam o poder, como pensadores defenderam esse sistema, como Luís XIV se tornou o símbolo máximo do absolutismo, e como novas ideias acabaram contribuindo para a sua queda. Se você gostou deste conteúdo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal Mais 15 Minutos, para não perder os próximos episódios. Eu sou o Márcio Alex e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!